Para que a gente tenha pessoas vindo para o município, é importante que a gente venda o município. E a gente vendendo o município, e aí eu já puxo esse gancho porque o prefeito ali tem se envolvido, né, em eventos, no sentido de vender a imagem de Sorriso. Está vindo um grande evento para cá, e isso tudo ajuda na nossa concepção a construir não só a imagem que a gente quer levar das pessoas que aqui estão, das empresas que aqui estão e da potencialidade que nós temos, como trazer também essas pessoas, trazer essa visibilidade para o município, né? Então, queria que, nesse sentido, né, pudesse contribuir aqui um pouquinho com as indústrias, com os empresários, o quanto é importante esse papel da venda, né, do nosso município, de levar essa intenção, essa pujança que nós temos para as empresas que vêm aqui. E já obrigado pela sua presença. Eu sei que a agenda é apertada, é curta, mas te agradeço aí por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Primeiro, boa noite a todos. Dizer que é um prazer estar aqui. Primeiro, ver a casa cheia é sinal de preocupação e que todo mundo está envolvido, né, com esse momento da nossa economia, do país, do estado do Mato Grosso e aqui de Sorriso. Conhecia na Iara já numa outra oportunidade. Inclusive o Luizinho teve com ela numa viagem, meu filho, lá no meio oeste americano, né? Eu perdi, ele deu muito trabalho, né? Ela falou, não, tem que não. Então agradecer, Paulo, parabenizar pelo evento, você e todos os diretores do CDL, o Rodrigo, nosso companheiro aí de área pública, né? Câmara, que tem nos assessorado e assistido aí continuamente no desafio que é a gestão pública. Falávamos aqui um pouquinho, nós dois direto aí, da estruturação que o poder público precisa promover para que gere ambiente, né, de negócio, para que gere ambiente de entusiasmo, né, para que o empresário, né, ele possa estar otimista, que ele possa buscar vencer o desafio e que ele acredite nele mesmo, né. Outro dia eu fiz uma fala no meio de comunicação e o locutor falou assim, Ale, mas você é animado, né? Eu falei, cara, o meu papel, eu posso não fazer muita coisa, mas eu tenho que animar todo mundo a fazer, né? Então a gente precisa transmitir, né, segurança, transmitir otimismo, que o Mato Grosso tem jeito, que o Brasil tem jeito, basta que a gente faça a nossa parte aí, principalmente nós aí na frente dessa gestão. Então lá na Secretaria de Desenvolvimento, o CDL tem sempre participado com a gente, o SEBRAE, a Câmara, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho um pouquinho com um olhar diferente nesse sentido. Por quê? Nós já fizemos toda a parte primária, igual você falou aqui, né? Produzir nós subimos, já produz a área toda. Agora, se nós não transformarmos essa produção toda para agregar valor e a gente poder, então, construir aqui, e sempre falo mais que eu preciso do capital para fazer o social. Então eu tenho que incentivar, proporcionar ambiente para que o empresário se desenvolva cada vez mais. Com isso ele vai gerar riqueza para o município. Automaticamente daí a responsabilidade é do gestor transformar essa riqueza em políticas públicas que vêm, né, trazer o benefício de retorno para vocês. Né? Então, nesse primeiro momento eu quero parabenizar e aí nós estamos com alguns programas, né? Lá na secretaria, e um dos grandes programas que a gente tem aí é atrair um grande evento para o município de Sorriso, que proporcione, né, como eu falei, ambiente de negócio, que proporcione network, né, porque quem tem network, tem contato, faz negócio, né, então esse é o objetivo. E com isso a gente está trazendo para cá o GAF, né, que é o Global Agrobusiness Feira Fast Food, né, que é um grande evento. Esse evento acontece em 17 países, né, e no Brasil ele acontece dentro do Allianz Parque, em São Paulo. O ano passado nós levamos a Prefeitura de Sorriso lá, muitos daqui participaram. Esse ano a gente conseguiu, então, trazer o GAF para o município de Sorriso. A gente olha o município de Lucas do Rio Verde, olha o município de Sinop, Primavera, Campo Novo, com Parecia Superagro, agora o AgriShow acontecendo lá em Ribeirão. E Sorriso, como um grande produtor, talvez não o maior produtor de commodities do Mato Grosso, do Brasil, nós não temos um evento que proporciona esse ambiente. Então aí a gente conseguiu, então,
fazer as tratativas, a Câmara esteve o tempo todo conosco, o presidente Rodrigo esteve lá, e assim como o Paulo e tantos outros, e a gente conseguiu então fazer as negociações para que o GAF acontecesse no município de Sorriso. Então, do dia 23 de julho a 26, o GAF acontece no município de Sorriso e lá em cima no Parque Tecnológico. Nós estamos lá trabalhando com máquinas, né, forte para asfaltar, deixar pronto o ambiente para que eles possam então instalar. O Rafael Rovares daí está num desafio danado com a energia, né, Rafa? Mas vamos conseguir. E com isso a gente vai ter aqui um grande evento. Estava agora há pouco negociando com o pessoal da Azul, né, e da Azul e da gestora do aeroporto, nos fugiu na Infraero, né, os voos extras que a gente precisa colocar, tanto de São Paulo, de Brasília para Sorriso, a expectativa é 27 a 10 mil pessoas de fora para Sorriso nessa data. Estamos trabalhando rede hoteleira, Sorriso já nem tem mais, Sinop, Lucas, está tudo envolvido, né? E além do GAF, que é um grande fórum de 3 dias, onde vai ter em torno de 120 palestrantes, os mais renomados do Brasil e palestrantes internacionais, inclusive, para discutir temas, igual nós estamos discutindo aqui, né? Achar os caminhos que a gente tem que seguir para que a gente possa continuar sobrevivendo, crescendo e gerando riqueza. Junto ao GAF vem também um grande evento, que é o Gran Rodeio da PBR. Né? Esse Gran Rodeio PBR, ele tem a maior premiação do Brasil, classificação direta para os Estados Unidos. Né? Então vocês imaginam os 2 eventos que vão ser, e junto também terão aí 6 shows nacionais. Então a gente vai fazer negócio, vai trabalhar, vai ter feira, e à noite a gente também vai se divertir, vai ter entretenimento, para que todo mundo então possa participar. Então é um grande evento mesmo. Eu falo que a gente vai sair, quem conheceu o GAF, quem quiser pesquisar, depois ainda tem um pequeno vídeo ainda, porque o oficial não saiu. Ele muda de conceito. Nós vamos sair, eu brinco, né, eu faço uma comparativa que nós vamos sair de 4 andares para 20, né, e aí a gente segue com o GAF, por isso não tem mais Exporriso, né, então a gente segue com o GAF com um calendário de agenda com Sorriso. Então vai ter o GAF em 26, 27, 28, 29 e assim sucessivamente. E com isso a gente começa a implantação do nosso sonhado Parque Tecnológico, né, e vamos evoluindo, estruturando, cada ano estruturando um pouco para que a gente transforme aquilo ali num ambiente realmente de grandes negócios. Né? E tantas outras ações acontecendo. Vou dar um exemplo da festa do milho, quem participou esse final de semana, que criamos aí num dia, numa conversa de várias pessoas, né? Vamos fazer a festa do milho. Tá bom? O milho já é a segunda e está, se bobear com o advento do etanol, vira a cultura mais importante do nosso município. Né? Tanto que Sorriso hoje é considerado o maior produtor de etanol do Brasil. Né? Então, com o milho a gente resolveu fazer uma festa pública na praça ali e proporcionar para os pessoal da agricultura familiar, as nossas MEIs pudessem vender os produtos artesanais. Ela foi um sucesso tão grande em 3 dias que todos os dias, quando soltava 1 hora, faltava comida. Nem o pessoal estava preparado. Então já está se pensando na edição do ano que vem muito maior, e isso não parece. Era uma festa, mas gerou negócio, muitas vendas para o pequeno, para o médio. Né? Então a gente tem que ter ambiente para todos. Eu falo que é o pequeno que vira médio, é o médio que vira grande, e assim sucessivamente. Né? Então, minha participação aqui era mais ou menos nesse sentido. A gente lança oficialmente na semana que vem o GAF, né, com toda uma estruturação. Vocês vão, através do CDL, vão ser convidados lá no próprio parque, lá em cima já. Eu vou fazer um pré-lançamento lá e soltar tudo, então. E esse evento realmente deve mexer aí com o cenário econômico do município de Sorriso em todos os sentidos. De rede hoteleira, passagens aéreas, bares e restaurantes, e o grande negócio que são vocês, que é os empresários, né, e os que acreditam nesse Brasil. Legal? Obrigado aí. A gente segue aqui mais um pouquinho com vocês. Obrigado, prefeito. Charles Neon. Tudo que foi dito aqui, né? Acredito que tudo aqui, as pessoas que já estão aqui, conheço várias também, pessoas, empresários, que também já estão atuando na indústria. Mas como a gente vinha falando um tempo atrás, né, Paulo?
quando despertou essa vontade de falar sobre indústria, né? Veio se falar sobre por quê. Temos aí as commodities, né? Sorriso, a região, Sinop, Lucas, e tem todo o nosso centro-oeste em si, mas nossa região aqui ela é altamente produtiva. E por que mandar para fora? Então, são vários desafios. Esse é o problema. Como foi falado aqui, esse é o problema. Mas é um problema bom, né? Enquanto nós estamos tendo que mandar para os outros estados fora, então nós temos um problema bom aqui que está... às vezes é um pouco longe de a gente pensar em como industrializar tudo isso aqui, mas em grande parte já é feito aqui, né, em pequenas porções. Lógico, a mão de obra ela é um problema. É um problema, porque também nós não temos ainda no nosso Centro-Oeste uma cultura generalizada de um polo industrial, como São Paulo, os outros grandes centros. Então, parte também a questão de cultural, a gente fomentar mais isso, né, dentro dos poderes públicos e assim as mídias sociais. Eu acho que é um trabalho a médio prazo, que acredito que, né, Paulo, a gente falou em 5, 6, 7 anos, talvez 10 anos, isso aqui também vira um polo industrial, porque nós temos o que é mais principal, que é a matéria-prima. E temos as demandas, né? Então, muitas vezes, o fato também de não termos mão de obra aqui, nos reinventar, começando, dando outro momento, uma outra conversa, falamos de onde o poder público precisa atuar fortemente em creches, né, para que o pai e a mãe, né, consigam trabalhar, o casal consiga trabalhar, moradia, né, transporte público, né, mais eficiente para que as empresas não precisem, né, ter tanto estacionamentos, enfim, todo esse problema viário que a gente já enfrenta em Sorriso. Então, são vários probleminhas pequenos, pontuais, que eles também afetam as outras atividades do nosso município, porém, com a industrialização, se a gente não tiver também um planejamento um pouco mais audacioso para 10 anos, nós vamos ter um problema maior. E quanto às instituições, SESI, Senai, eu tive na nossa empresa a oportunidade de fazer o primeiro curso até de torneiro na empresa junto com o Somente Senai, e realmente falta, além de capacitação, falta reciclagem, né? Precisamos também reciclar quem está no mercado de trabalho, porque tem muita, como eu disse, nossa região não é um polo industrial. A gente tem uma indústria de peças, onde que a gente exporta para vários países e para todo o Brasil, e para a gente conseguir até, inclusive, mão de obra de manutenções básicas, a gente hoje é refém de outros estados. Então, isso encarece. Então, o Senai, SESI, né, vem aí para dar esse suporte, né? Não, já fazem isso, mas eu acho que a potencialização dessas ações, elas são muito grandes, porque senão as indústrias também não vão conseguir absorver todo esse custo. Então, eu estou falando de uma dor nossa, né, que eu acredito que seja a dor praticamente de todos os industriais que trabalham, principalmente na área de metal mecânica, que é quando você fala em tecnologia, de máquinas computadorizadas, você está muito distante de manutenções, enfim, para você resolver esses problemas, que se uma máquina ela é produtiva, mas enquanto está produzindo. Então, parabéns, Paulo, mais uma vez aí a essa iniciativa conjunto essa DL aí, e obrigado, Nayara, por mais estar nos apresentando. Parabéns pela palestra. Obrigado, Charles. Achei que você ia passar a bola aqui para o Rodrigo numa pergunta, mas agora eu vou fazer. Não, ele fez o seu comentário, ele vai jogar para o Rodrigo matar no peito, vai fazer o gol. Mas, beleza, vamos lá. A gente tem, né, como o Charles disse, as commodities, soja, milho, algodão, suíno, e a gente tem os períodos de entre safra, né? Nós tínhamos há muito tempo, eu estou em Sorriso já há 36 anos, então lá atrás nós fazíamos o câmbio, ainda faz, né? O soja comprava terreno, o soja comprava carro, era em sacas de soja. Os mais jovens não vão entender o que é isso. Mas a gente comercializava muito no mercado, trocando sacas de soja por, né, veículos, imóveis e assim por diante. Era moeda de troca. E aí nasce uma entre-safra que afugentava o comércio. Porque nós temos lá períodos bem definidos do milho, da soja, né? E, em momentos que o dinheiro circula mais, momentos que o dinheiro circula menos, e o mercado, né, a praça, né, o varejo, sofre pra caramba em função dessas oscilações. E aí a gente fala, poxa, a indústria pode ser o grande equilíbrio para isso. A indústria, ela é perene, ela tem uma constância, ela tem poucas entre safras, né, dependendo do segmento, obviamente.
E aí, Rodrigo, vou te passar agora para ti, mais ou menos nesse sentido, e também dizendo, claro, que a indústria abastece o comércio de uma forma geral. Eu vi uns números, né, que a indústria ela alimenta, ou seja, ela enche os restaurantes em quase 500 bi ano. Então é um número muito considerável. E eu sei que tu foi atrás de um restaurante popular, esteve em Cuiabá, esteve aqui na Pedra Fundamental do Senai, né? Depois eu vou puxar depois a pergunta para a Nayara, vai ficar para o final, porque ela vai ainda dizer se ela vem morar em Sorriso ou não, você já está pensando aí. Enfim, a gente puxa ela para vir para cá. Mas como que é isso, na tua visão? Essa entre-safra, essa sazonalidade, e o que fazer, né, para a gente ter mais indústria, mais emprego e, principalmente, manter essas pessoas aqui na nossa cidade. Bom, boa noite a todos. Eu sempre falo que a graça de Deus me constrange, né? Porque às vezes a gente se acha indigno de estar numa roda de network tão capacitada como essa aqui. Primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dizer o seguinte, eu vi a Nayara falando sobre produção, e aí pegando uma resposta a esse contexto que o Paulo fez, nós vamos lembrar aqui, quando deu aquela alta, que o milho chegou a R$80, né? Bateu 85 lá no Porto. O produtor ele não queria mais vender o milho para a outra alternativa que tinha, que era a comercialização de gado, que também é muito forte aqui na nossa região, né? Ele não queria vender para que transformasse em ração de gado, o milho como fonte de uma das alternativas, mas ele também não queria perder a outra alternativa financeira de oportunidades, que era a produção de gado também, né? E daí o que ele fez, Nayara? Parte da fazenda, ele plantou sorgo forrageiro, que também tem quase que o mesmo valor nutricional de proteína para a alimentação do gado. E ele não perdeu nenhuma oportunidade. Na verdade, ele gerou mais uma oportunidade de ganho de negócio. E como que nós, né, que fazemos parte da gestão, que vimos isso não é nem puxação de saco, na verdade, uma Câmara de Dirigentes Lojistas trazendo e buscando essas oportunidades fora, trazendo grandes palestrantes como a Nayara, podemos fazer para agregar, né, oportunidades de crescimento. E uma das alternativas que nós fizemos ano passado, quando nós estivemos à frente, foi uma das primeiras conversas com a lei que eu tive. Eu falei, eu acho que agora é a hora de nada contra, né, fique bem claro, nada contra um modelo de festa que nós tínhamos no município, que era a Expo Riso. Não tem nada contra, né? Acho que era uma ótima oportunidade, também movimentava o comércio. Mas era hora de nós dar um passo diferente, né? Conversamos bastante com o Paulo. E aí está todo esse evento que vai ter aqui no município de 23 a 26 de julho. Olhando essas oportunidades e que nós temos, mas nós precisamos fazer um detalhe, que é mostrar uma imagem de Sorriso e do Mato Grosso a grandes investidores, que se nós não mostrarmos, outras pessoas mostram de maneira errada. Ano passado, eu estava numa convenção lá na Expo Center, que eu fui convidado pelo CAT e alguns integrantes do Sindicato Rural, em que chama a convenção de uma soja certificada chamada RTRS, que ela tem que ser 100% convencional, não pode ter oriundo de desmatamento, porque ela é utilizada mais para alimentação do que para óleo ou seus derivados da soja. Enfim, ela é mais para exportação, principalmente para a China, para poder ter o seu valor de alimento para as pessoas da China. Todos sabem que vocês viram aí os números, né, do quanto cresce a população chinesa. E naquela convenção, eles falavam assim, né, o chinês não falou com essas palavras, né, mas falou assim, nós não cuidamos das nossas florestas, nós não cuidamos dos nossos rios, nós não tivemos um plano de expansão organizado e hoje nós precisamos de alimentos. E nós precisamos que vocês tenham um compromisso de fazer um plantio direto, que vocês tenham um compromisso de capacidade de expansão, que vocês tenham um compromisso de preservação das nascentes, que vocês tenham preservação... Quase que eu levantei a mão assim. Vocês querem ter uma aula de como faz isso?
Eu posso falar, dar uma pincelada do que é aqui, mas nós podemos trazer grandes nomes da nossa cidade mesmo, grandes produtores do nosso município, para mostrar como o Sorriso é exemplo para o mundo de compromisso com isso. Hoje nós falamos com o sindicato, né, modo de dizer hoje, mas nós falamos desde o ano passado. O Sorriso hoje tem 39% de capacidade de expansão. Qual a fazenda hoje que não tem capacidade, às vezes, de cercar ali 1 hectare para apoiar um confinamento? Qual o pivô hoje que não tem peixe com a piscicultura em expansão? Qual a fazenda hoje que não tem uma quantidade ali de reserva que ele pode plantar eucalipto, que está virando uma grande moeda, né? Biomassa, o eucalipto tratado, que ele duraria 30 anos de modelo convencional, aliás, duraria seus 5, 6 anos de modelo convencional sem apodrecer, mas aí você pressuriza ele naqueles tanques com molibdênio, cobre, e ele dura ali seus 30, 40 anos. Uma ótima capacidade para você fazer um deck, uma cerca para o gado, entre tantas outras oportunidades que pode fazer. Então o Sorriso tem essa capacidade gigantesca de expansão. E quando nós olhamos para o mundo, sobre o que está acontecendo no mundo, nós vemos que a quantia de oportunidades de expansão que essa terra tem. E o quanto nós podemos desenvolvê-la, né? Está aqui um grande entusiasta, Rafael Rovares, tem que falar desse cara, que se preocupa muito com isso, mas nós precisamos resolver pequenos problemas ainda, né? Nós temos conversado e de mão dadas com o executivo, que nos ouve muito. Quero agradecer ao prefeito ali, essa proximidade com a Câmara que nós estamos tendo para falar de problemas, né? Como melhorar as matrizes energéticas, como aprimorar o nosso plano diretor, como aprimorar o nosso plano de expansão, como ter uma água e esgoto de qualidade, como ter os hubs de logística melhor definidos, como que nós podemos bater o pé ali. Acho que nós tínhamos que trancar o pé e tornar o aeroporto de Sorriso um grande terminal de cargas, né? Já que talvez nós temos um atrativo maior, não sei qual que seria a palavra correta, acho que não é essa a palavra, mas enfim, de viagem, turismo em Sinop. Mas aqui nós somos um entroncamento da 242 e da 163. Aqui nós ligamos norte, sul, leste, oeste do estado num centro estratégico muito bom. Nós estamos falando de 1.600 empresas aqui na CDL, mas nós vamos falar de 1.600 escritórios do agro. Os maiores escritórios do agro do Brasil estão aqui. Então, que maneira que a gente pode somar esses esforços de mãos dadas, resolvendo os pequenos problemas, começando a dar grande espaço. Eu vejo uma administração, uma Câmara nova, com bastante ideia, parceira do Executivo. Um exemplo disso é o Global Agrobusiness, que é realidade, que acontece 23 e 26 de julho. Ano passado nós tínhamos Zema, Tarcísio, Caiado, grandes presidenciáveis hoje, falando sobre 4 pilares. Deixa eu ver se eu lembro todos, prefeito. Me ajuda aí. Capacidade de expansão, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Os 4 pilares do Global Agrobusiness. Qual desses a nossa região está fora, Paulo? Nenhum. Então, eu fico muito feliz de estar numa roda de conversa dessa, tendo um norte dos nossos empresários tão comprometidos com essas pautas, tendo alguém tão capacitado falando para a gente sobre oportunidades e sendo parceiro do Sistema S, não só do Senai, mas de todos os S's aí, né? Da FIEMT também. Nós viemos aí pela frente o Encanto da Gastronomia, né? Tem muitos outros eventos que estão acontecendo aqui, as oportunidades de capacitação para os nossos jovens, que são disponibilizados também pelo Senai, né? Essa busca por tecnologia para agregar valor a todos os negócios, eu vejo assim que eu fico muito feliz, Jerusalém, de ver o que está acontecendo no nosso município. E é o nosso momento, eu acho que nós temos que aproveitar o momento. Nós estamos vendo uma duplicação de uma 63, nós estamos vendo o nosso governo sinalizando com ótimas ideias para que o nosso aeroporto seja desenvolvido. Nós estamos com o nosso parque tecnológico se transformando numa realidade. Então, agora é hora, mais do que nunca, trazer as parcerias com as startups, trazer as parcerias necessárias com o ITA, que também pode... Fiquei muito feliz quando eu conheci o ITA em São José dos Campos, uma unidade do ITA em São José dos Campos, lá no Parque Integrado de Tecnologia deles. E eu fiquei
pressionado com aquela realidade. E eu gostaria muito de ver aquela realidade aqui no meu município. Para encerrar isso, dizer que o seguinte, eu nasci aqui, né, sou nascido e criado em Sorriso, eu me casei aqui, a minha filha nasceu aqui, o meu filho vai nascer agora dia 19 de maio, e eu amo essa cidade, o que depender de mim, eu quero estar junto com todos vocês para a gente levar Sorriso a um nível diferente, não por status, por merecimento. Deus abençoe e uma ótima noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Parceiraço sempre aqui da CDL, assim como o prefeito também, que é um entusiasta do comércio. Eu não sei se tem algumas perguntas, eu acho que depois aí, talvez a Nayara, prefeito, Rodrigo, se tiver, ainda dá para a gente responder algumas. Mas antes eu queria, então, aqui fazer um comentário e aí passar para a Nayara para ela nos dizer. Principalmente, claro, dentro da sua vivência, do seu conhecimento, né, dentro daquilo que tu desenvolve, né, e ajuda na indústria, naquilo que são os cases, né, eu acho que a maior dor, né, do empresário está na mão de obra. Né, eu acho que em toda a roda de conversa vem esse tema, pessoas, qualificação, mão de obra, mas principalmente fixação. Como que a gente fixa, né, fixa as pessoas que, como o seu exemplo falando ali, poxa, tô lá em Cuiabá, não aguento aquele trânsito, aquele calor, quero vir para Sorriso. E aí eu falei, poxa, vai ser bem-vinda. Ele tá lendo minha mente. Vai ser bem-vinda, vamos já aqui preparar um ambiente e tal, vamos recebê-la. Mas o que a gente precisa fazer, né, para atrair, para reter essas pessoas num município pequeno, mas num município pujante, gigante, né, com todas as potencialidades que a gente tem, que não é novidade para ninguém, que muitas vezes a gente, nem nós aqui, acreditamos o quanto a gente pode, quanto a gente deve buscar e é capaz de fazer. Então, a pergunta é, o que o município, o que a estrutura, a sociedade, poder público deve ou precisa fazer para que a gente tenha mais Nayaras que estão num grande centro, numa capital, focando, mirando para cá e vindo para cá, para que a gente possa ter essa mão de obra, essa retenção. O que na sua visão isso é importante? Uma pergunta de R$1 milhão. Não, obrigada, Paulo. Eu vou até pedir ajuda para o Henrique para responder, né? Que a gente tem um projeto de Smart City, que a gente roda com recurso da Fundação de Pesquisa FINEP, né, nacional. Então, a gente atua muito focado no município de Lucas do Rio Verde, foi um piloto que a gente realizou, submeteu essa proposta, e tem alguns fatores, né, alguns fenômenos relacionados a uma cidade que a torna inteligente e mais atrativa. Questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à modernidade. Eu vou pedir uma ajuda para o Henrique responder. A oportunidade também de poder contribuir um pouco com todos. E olhando a pergunta de R$1 milhão do Paulo, né? A gente tem um desafio mesmo, né? Gente, no estado de Mato Grosso falta gente. Não é gente qualificada, né? Da maioria das indústrias que a gente vai, o empresário nem está tão assim, não, a pessoa qualificada tem o certificado. A Viva já é grandes coisas, né? Dando Viva, conseguindo trabalhar, já ajuda bastante. E aí, realmente, o que falta, né? Onde estão essas pessoas? Né? Como que a gente atrai elas? Então, Mato Grosso foi o segundo estado que mais atraiu pessoas no Brasil, né? Perdeu da Santa Catarina. Santa Catarina tem praia, né? Tem algumas coisas lá que realmente é difícil a gente competir. Então, a gente não compete com praia, com que a gente pode competir. Então, quando a gente estuda um pouco quais são os principais motivos que levam as pessoas a migrar, um deles, sim, é emprego, renda, né? A capacidade que ela tem de ter um trabalho para onde ela vai e quanto isso ganha na receita dela. Isso é um, mas não é o maior. O maior é a qualidade de vida. E qualidade de vida é o básico que a gente sempre procura em qualquer lugar, né? Educação, saúde e segurança. Eu tenho acesso a uma educação
boa para os meus filhos, né? Seja sim escolas particulares, mas seja proveniente do superior público, saúde, eu tenho acesso de alguma maneira, né? Ao bom hospital e segurança. Poxa, o estado de Mato Grosso, frente ao Brasil inteiro, né? Qualidade de segurança, a gente é altíssima, muito bom. Então, do ponto de vista de o que atrai as pessoas é, no que tange ao poder público, investir nisso, né? E no que tange às empresas, oferecer a oportunidade de trabalho para as pessoas deles, né? E também tem, quando a gente olha, beleza, o que as pessoas veem, mas também vamos olhar pelo outro lado, o que as pessoas vão embora. Principalmente as que vão embora em busca desses mesmos motivos fora daqui, né? Que estão procurando vazar de vida, mas quem veio, volta por quê? Quem veio de fora, volta para onde veio por quê? São dois grandes motivos. Ou mesmo de qualidade de vida, não encontrou aquilo que ele esperava, né? Não encontrou a saúde, educação, segurança e procurado. Segundo, aspectos culturais de família, né? Distância das raízes, essas coisas. Mas quando ele encontra aquilo que ele esperava, ele consegue inclusive atrair mais gente também, trazer mais gente de fora. Então a gente tem uma necessidade ambidestra de trabalhar tanto enquanto cidade, de melhorar, e aí entra o tema de cidades inteligentes, né? O nosso centro de inovação de cidades inteligentes que a gente buscou é para encontrar soluções para que as cidades tenham mais capacidade de atração, que ela olhe para os seus pontos, né, de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Traduz isso em temas, né, em temas mensuráveis. Você consegue pedir, igual o camarada falou, a gente entra no lugar, o médico como estava antes e médico como ficou depois da gente atuar. Se a gente conseguiu atuar bem, a gente pega um resultado, um número melhor depois. Assim é a cidade também. A gente olha para os grandes temas da cidade, que são isso que a gente já falou, né? Não só educação, segurança, mas logística, que foi bem pontuado, né? A gente tem esses aspectos. Tem vários outros aspectos que estão além desses três grandes, que são medidos, avaliados e traça-se um plano de melhoria para que a gente angarie mais condições naqueles itens, né? Como que a gente faz para melhorar cada um desses sistemas? Então ele passa um plano, que é um plano estratégico de desenvolvimento, né, da cidade, para conseguir melhorar esse aspecto de qualidade de vida. E tem que divulgar, é marketing também, né? Então faz lá, a gente é parceiro da iCities, o Connected Smart Cities, né, com um evento que acontece em Curitiba e também em Barcelona, né? Dr. Lunoy puxou Curitiba, né? O grande centro das cidades inteligentes, Barcelona, o mundial das cidades inteligentes. Então, por que não um Sorriso ser, né, o grande centro das cidades inteligentes dos Estados Unidos, de investir, entender em que pé que ela está e que onde ela vai chegar aí com investimento, né, em cidades inteligentes. E isso trata de investir recursos com números, com embasamento, né, para a gente saber de fato onde melhorar. E depois, de fato, as oportunidades das empresas. Mas não me pareceu um problema ter oportunidades de sorriso. Falta emprego? Não falta emprego. Na verdade, tem um sobrando e falta a gente. Então, atrair as pessoas e ter a capacidade de entregar para as pessoas com a condição de trabalhar, de viver, de renda, de ficar, é algo que sorriso tem sobrando. Então, acho que a gente consegue contribuir nesses presentes aspectos. Eu até tinha anotado aqui para falar, né, mais um pouquinho diante do que colocou o Henrique, das colocações que houveram aqui, né, com relação ao poder público. Primeiro que eu assumi o município há um ano atrás, 1 ano e 3 meses, e quando eu assumi o município, o prefeito, ele é um cidadão normal, né, que ele não entende de tudo, entende um pouco de cada coisa, cada um dentro da sua área de atuação um pouquinho mais. E aí eu comecei fazendo um estudo, né? Um estudo, eu trouxe uma equipe aqui. Quem conhece o Luiz Antônio Pagou, foi a equipe dele que veio fazer o diagnóstico para onde a gente pudesse caminhar e como que a gente iria caminhar. Até porque eu falo que o gestor, ele toma decisões políticas, né? Mas ele tem que estar embasado em estudo técnico. Então a gente adotou esse modelo para a gente tocar a nossa gestão. Para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos secretaria de planejamento, vou falar igual o Rodrigo. Ari é meu amigo, meu irmão, fez uma grande gestão, mas cada um com o seu modelo de
administrar o município, né? E aí a gente identificou nesse estudo algumas cadeias produtivas importantes, né, para desenvolver em Sorriso. E aí um dos programas que a gente criou, e está aqui o Leonardo Kozak, é a ZDA. Não sei se você já ouviu falar, Sérgio, a ZDA, a Zona de Desenvolvimento do Acre. É um pacote de incentivo para a atração de novas indústrias, mas ele não é só para as indústrias virem para cá. Qualquer empresa daqui, ela pode se habilitar e ter os mesmos incentivos que qualquer um pode ter, que é dentro da ZDA. E a ZDA foi criada em todo o território de Sorriso. Por quê? Lá na Primavera do Norte, que é nosso distrito, pode ter uma indústria, lá no Caravaggio, né, em qualquer lado da cidade. Aí o que norteia, Sérgio, essa questão de localização de distritos industriais é o zoneamento do município. Eu confesso que Sorriso precisa passar por uma nova avaliação, uma nova atualização do plano diretor, né? Vocês viram bem recente algumas confusões com relação a onde que constrói prédio, onde que não constrói, né? E aí a gente teve que dar sequência. Então, nós temos um programa de inovação muito forte também lá na Secretaria de Desenvolvimento, que é nessa área, inclusive o SEBRAE nos auxiliando, o CDL, assim, né? Para quê? Para facilitar para vocês, né, uma forma de entender um pouco como que dá para o município auxiliar mais. Mas eu acho que o grande ponto do poder público, Sérgio, ele vem aonde? E aqui o Charles comentou, bom, eu preciso de segurança, eu preciso de educação boa, eu preciso, né, algumas políticas públicas que possam nos auxiliar o empresário daqui. Você tem funcionários, você tem filho que precisa de escola, você tem filho que precisa de saúde. Então é um desafio. O orçamento Sorriso esse ano, para vocês terem uma ideia, ele passa de 1 bi. Mas tu sabe quanto que sobra para investimento mesmo? O ano passado a gente conseguiu economizar 14%, né, de todo o orçamento. Então a gente aumentou um pouquinho a capacidade de investimento. Esse ano, além de nós estarmos terminando algumas obras que estavam em andamento, isso é uma cifra aí da casa de 150 milhões, né, nós estamos com mais 220 bilhões que nós conseguimos de convênio com o governo do Estado. E vamos começar a licitar e implementar. E eu estou discutindo com a Câmara aí mais 200 milhões de investimento. Por quê? Nos últimos anos, talvez desde lá de trás, Sorriso cresce em 4, 5, 6% ao ano. E aí você imagina, se uma gestão ela prioriza algumas coisas, um pouquinho fica para trás. E tu vai vindo um pouquinho, você está com uma grande parcela de avanços que é preciso dar agora para que a gente possa atualizar isso, que nem eu chamo, os próximos 10 anos precisam ser visíveis, né? Para onde que a gente vai. Então vamos lá. Diante disso, a gente vê só vaga de creche, para você ter uma ideia, eu preciso 2.000 vagas de creche. Então eu estou com uma proposta de construir 7 novas creches, na verdade são 6. Um grupo de empresário vai construir e doar para o município para a gente administrar. Então seriam 7 novas creches, são 6 novas unidades de saúde para cobrir todo o território de Sorriso. Né? São interseções urbanas, duplicações de vias, né? Para que a gente possa melhorar o fluxo do nosso trânsito. Mas quando eu falo isso, é sempre com um estudo, né? Não vou lá dizer eu o que tem que fazer, não. Existe um estudo, alguém me apresenta a melhor opção e aí a gente segue em frente. Falando de transporte coletivo, nós terminamos agora, está sendo entregue para nós um estudo, nós vamos propor uma concessão do transporte coletivo para ampliar todas as redes, as linhas, né, de transporte para atender quem? A indústria daqui que precisa. É o funcionário que sai lá, às vezes, do bairro União, que precisa ir para o Leonel Bitim. Então, isso foi feito todo um estudo. Então, aumenta, acho que, em algumas linhas, ônibus novos, ponto de ônibus mesmo. Nós estamos num projeto, o Paulo sugeriu e está vendo. Nós temos 266 pontos de ônibus e precisamos mais 50. Só que tu olha os nossos pontos de ônibus, de verdade, dá vergonha, né? Ser sincero. Estamos vindo com um modelo novo, tecnologia, e é uma empresa daqui, né, que desenvolveu para nós, para que a gente possa, então, implementar. Né? E tantas outras ações. Nós tivemos aí, nos últimos dias, muitas empresas de fora visitando, até em função do GAF 24 lá em São Paulo. Né? Tinha um grupo de espanhóis essa semana aqui ligado ao mercado de carne, né? Estavam em 30 empresários. E a maior preocupação deles era o acordo do Mercosul.
Eles preocupados, eles viram uma grande oportunidade, mas se o Brasil efetivar, se conseguir efetivar o acordo do Mercosul, eles vão ter que correr muito para nos alcançar. As oportunidades estão aqui. Lá tem empresa, tinha um cara que tem 115 anos a empresa dele. Daí aqui tem empresa de 5, 6 anos, quase do tamanho deles. Então, assim, como teve aqui o G4, e aqui tem a Agromec, Nutrinatura, Eletro Rovares, né, Atua, tantas outras empresas aqui que precisam ser fomentadas para crescer, porque já estão aqui. Então nós temos que achar um jeito de desenvolver a empresa local. Eu acho que esse é o grande objetivo aqui. Mas as de fora também precisam ser acolhidas. Olha aí. Né? Mas eu preciso só falar que mais uma coisa do aeroporto, que às vezes é uma informação. Vocês não sabem, nosso aeroporto foi dada a ordem de serviço, está construindo um novo terminal, um terminal moderno, melhor que o de Sinop, e não menosprezando Sinop, projeto arrojado, já tem a linha de voo Sorriso Campinas, a Latam já discutindo com nós Sorriso Brasília diário, e uma nova empresa que não é Azul, Cuiabá, essa Rota Norte aqui. E ele vai ser transformado, sim, no aeroporto de carga, como falou o Rodrigo aqui, ampliação de mais de 280 metros a pista para descer Boeing. Né? Por quê? Porque aquele terminal existente já vai começar a ser o nosso terminal de carga. Segurança pública, né? Nós tiramos aí Sorriso da quinta mais violenta para a sexta mais segura. Isso não somos nós que estamos falando. Isso que fala é o Anuário Nacional, que sai todo ano, são os índices. Mas para isso nós investimos em drone pesado. Agora todas as escolas do município vão ter câmera de reconhecimento facial. Teu filho chegou na escola, tu vai receber uma mensagem do teu filho no celular. Teu filho está na escola. Se ele sair da escola, tu vai receber uma mensagem que ele está saindo da escola. 100% das escolas começam a instalar agora. Câmeras de reconhecimento facial na cidade. Falei que nós vamos transformar Sorriso num Big Brother. Mas nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Tanto que, além da cidade, nós vamos para 1.000 câmeras do Vigia Mais. E eu acho que agora foram 300 e poucas câmeras de reconhecimento facial de um outro programa integrado com o Vigia Mais as parcerias com o Sindicato Rural, onde nós vamos levar o Vigia Mais para o interior, para as comunidades, para quê? Para nós ter sensação de segurança, para nós coibir o crime, coibir a violência. Esse drone que nós temos aqui no município de Sorriso, nem o governo do estado tem, são 2. Esses dias roubaram uma caminhoneta, 6 e pouca da tarde, estava escurecendo, às 9 horas, localizou ela no meio do mato, porque ele é por ondas de calor. Mas, não querendo fugir do tema, Sérgio, habitação, maior desafio talvez nosso. Nós estamos com 3 programas. 1.040 apartamentos que a gente conseguiu destravar, e tem que ser justo, era da época do prefeito Ari Lafim, só estava bloqueado uma questão judicial, nós desbloqueamos, né? Já tem a ordem de serviço. Agora nós estamos finalizando o registro da Pacaembu aí, são mais 3.500 casas, a gente quer ver se lança em maio, né? E mais 900 apartamentos do programa MTPAR do governo do estado. Nós estamos falando aí, minha intenção é que a gente consiga entregar aí 5, 6 mil moradias. Por quê? Eu acho que o Henrique falou aqui, o empresário não está mais nem preocupado com a capacitação. Não tem nem jeito para capacitar, mas hoje, se conversar com alguns de vocês aqui, vocês não tem nem mão de obra para capacitar. Né? Então, assim, Sérgio, tudo isso que eu falei aqui, não é nem para... Mas tem coisas acontecendo, por quê? É para crescer a indústria daqui. Aquilo que eu falei que a pequena fica média, a média fica grande. Olha quantos empresários grandes nós temos aqui. E todos começaram pequeno. Né? Eu comecei a irrigar. Eu tinha 2 banquinhos, tem até hoje os banquinhos lá em casa. Tinha uma mesa, 2 banquinhos, se entrar as 3, tinha que sair um para fora. Cheguei a ter 126 funcionários. Né? Então é o pequeno que fica grande, é o daqui que tem que ser cuidado, sim, mas o de fora também tem que atrair. Só para finalizar aqui a minha participação, né, que é importante, falei do aeroporto, nós estamos discutindo as ferrovias muito forte. Até então nós não discutíamos a ferrovia em Sorriso, e aí nós vamos entender para onde vai a Ferronorte, que ela vem e vai para Lucas do Rio Verde, sai por trás da FS com direção a Sorriso, a FICO que sai de Mara Rosa, vem para Água Boa, agora chega em Água Boa em 28, ela vem o Biratã Sorriso, e a Ferrogrão que está discutindo aí a possibilidade da liberação de licitação, que a primeira etapa é Sinop e Miritituba. Mas aonde que as ferrovias se integram? No município de Sorriso. Por que elas estão ficando as 3 preparadas? Você precisa de distâncias para elas se juntar, porque você tem que fazer os cruzamentos das 3.
Então, o final dos 3 projetos ferroviários serão no município de Sorriso. Mas até então a gente não tinha, tive que ir atrás, né, para entender. E por último, ao 63 aí, que essa duplicação vem, né, para aliviar aí para todos nós, todo mundo já está vendo essa realidade, e essa transformação que vai ter aqui dentro do município de Sorriso, são 7 viadutos, que chama, esqueci o nome, os grandes, e diamantes, e mais 16 interseção. Todas as perimetrais, né, pegando aqui do posto Redentor lá em cima na 560, essa perimetral aqui embaixo da cerâmica, a Caponte junto, passando por outro lado, né, e mais algumas ligações. Então, assim, só que, irmão, se fosse falar, que talvez fosse falar umas 2 horas, né, de tudo que a gente está acontecendo, mas tudo que nós estamos fazendo, eu não estou fazendo aleatório, sim, com planejamento e estudo, porque senão a gente iria errar demais, né, e eu acho que a gente, com muita humildade, eu apenas estou ali por um período, né, tive data para entrar, vou ter data para sair, e eu quero entregar o meu melhor, mas entregar o meu melhor que o próximo gestor que vier me substituir, que ele possa ter um horizonte, que ele saiba para onde crescer e para onde ir. Mas esse estudo que nós fizemos, para vocês terem uma ideia, se voltar aí a projeção de crescimento da última década, Sorriso daqui 30 anos vai ter 400 mil habitantes, se continuar nessa linha de crescimento. Aí você imagina o tanto que a gente precisa de investimento, de estruturação do município para suportar tudo isso. Então, eu espero ter te respondido algumas questões aqui, né, dizer para vocês mais uma vez, de novo, a gente está ali para atender a todos, nós estamos correndo atrás, tentando ser proativo. Quero agradecer de novo o CDL pela inovação, que tem estado junto com nós lá na administração o tempo todo, né, Paulo? Tanto que vocês têm que me ajudar a convencer aí o Paulo a aceitar o meu convite, tá? Estou precisando de gente boa para me ajudar lá. Legal? Obrigado, Ale. Obrigado. Charles? Aldemir, ok. Boa noite. Perguntar para a nossa palestrante. Eu sou empresário e atuo no ramo de construção de silos de armazém. É uma das maiores demandas do nosso agronegócio. Porém, ninguém mais tem dinheiro para fazer armazém. Então, nós temos uma super safra que não tem escoamento, não tem armazenagem. E o nosso país está à mercê dessa situação. Produtos de baixo valor agregado, porque no pique da safra, aonde vai pôr? Não tem onde pôr, tem que vender por qualquer preço, para qualquer um que compra, que não vai pagar depois. Então, assim, os sonhos, de vez em quando, tem uns pesadelos, junho. Qual é a nossa expectativa? Talvez não atinja muito, mas hoje, outra coisa, nós não temos mais competitividade. A nossa mão de obra não consegue competir. Temos parte de culpa, assim, como empresário. Não preparamos, não treinamos, não educamos, não temos a cultura do trabalho, talvez, adestrado dentro de casa, ensinada por pai e mãe, das responsabilidades de uma criança, a crescer aprendendo, fazer uma coisa. Temos, sim, como sociedade, grande desculpa. Essa mão de obra esbanjante está sobrando já. Nossa empresa de 120 empregados está com 50. No ramo de construção, o caos está chegando. No ramo de comércio, as compras internacionais e todos os outros meios de facilidades de se compra, está acabando com o nosso comércio. Qual é as inovações que nós temos para conseguir competir com mercados asiáticos que estão aí batendo nas nossas costas já, e nós não conseguimos competir com... Temos que carregar um custo governamental pesadíssimo, a mais quase 40% do nosso lombo aqui, tirando nosso recurso, nosso hora do ano inteiro. Como resolver isso também? Qual que é o seu nome mesmo? Tá ficando cada vez mais difícil, hein? Da hora que você fugiu, eu fugi junto. É realmente um baita desafio que a gente tem em mão de obra. E não tem uma... seria mais que uma pergunta de 1 milhão, porque é uma série de iniciativas que já foram trabalhadas aqui, e de dar condições para que realmente a gente saia desse cenário, saia desse quadro. Mas um ponto que a gente defende muito, além da qualidade,
que é qualificar a mão de obra e a reciclagem dessa qualificação de mão de obra ao ponto de criar essa cultura, a gente tem que reduzir a necessidade de mão de obra. E a nossa hipótese, né, quanto à área de tecnologia e inovação, é aumentar a produtividade e aumentar a maturidade tecnológica. E até um ponto que a gente pode fazer quanto estudo aqui do município de Sorriso é entender qual que é a maturidade tecnológica das empresas aqui do estado. E o que a gente pode, né, de repente até nesse diagnóstico já trouxe, o que a gente pode traçar como um plano de ação para o aumento dessa maturidade tecnológica, aumentando a maturidade tecnológica, a gente diminui a dependência de mão de obra. Então, eu acho que eu jamais conseguiria responder essa pergunta de uma forma simples, até foge um pouco do nosso escopo quanto à atuação do Senai, porque tem uma série de políticas públicas que precisam ser implementadas para sanar esse grande desafio, esses grandes gargalos de crescimento, né, e até de crescimento do nosso estado. Mas a nossa hipótese é de aumentar a produtividade e aumentar a maturidade tecnológica. E aumentar a maturidade tecnológica não é necessariamente fazer grandes investimentos, mas buscar acelerar a adoção de tecnologias. Eu vejo assim, né, a pergunta do Ademir, ela resume praticamente a realidade, eu acho que do nosso país como um todo. A falta de mão de obra, ela existe. Eu acho que não é nem a falta de mão de obra, Ademir. A mão de obra está aí. Eu acho que sim. Vamos fazer um comparativo. Você pega a China, os outros países, né, subpopulosos, compram a nossa comida. Eles dependem da nossa comida daqui para lá, que o custo deve chegar alto. E mesmo assim conseguem produzir com baixo custo. A ponto que traz para cá e invade o mercado brasileiro. Então, aonde que, talvez, a gente discutiu aqui, questão da oportunidade da estruturação dos poderes públicos por exemplo, eu sempre faço um comparativo do salário mediano aí, né, vamos colocar de R$5.000. Se o cara tem que pagar um lote de R$1.000, se ele tem que pagar uma creche de 800 e mais um aluguel, ele vai comer do quê? Então, o poder público começa por aí, né, dando as estruturações, né. Nem tudo é obrigação do poder público, mas para que as coisas andem, tem que ter um ponto de início para que exista uma estruturação aonde que o cara não precisa ter um carro, uma moto, muitas vezes gastar R$1.000 de combustível e mais documento para ir trabalhar. Onde que entra o transporte público, assim como nas grandes metrópoles é o metrô, né, onde que a empresa entra com percentual. Então, se você pegar hoje o transporte público, a creche, né, e a moradia, ela consome praticamente todo o salário do funcionário. Aí o funcionário não vai trabalhar naquela empresa por R$4.000, R$5.000, que já é, vamos dizer assim, acima um pouco da média, quando se fala em salários no Brasil, né? Então, assim, e vai para a sociedade, vai trabalhar em Uber, vai trabalhar em informalidade, que é onde que está essa mão de obra hoje. Que ganha seus R$7.000, R$8.000 na informalidade, não gera renda, né? Não gera impostos, cada vez a pirâmide vai ficar mais invertida, né? Então, assim, eu vejo que é um problema grande, que a gente discutir indústria e tal, mas nós temos que ter um olhar muito carinhoso. Porque nos grandes centros produzem, né, onde são mais, as empresas são muito mais competitivas em preço dos produtos, nos maquinários, eles estão já estruturados dessa forma. Então, e aí agora eles estão investindo em tecnologia, fazendo mais com menos. Então é um problema, né, Ademir, que a gente sente, mas não é um problema pequeno, é um problema grande, que aí também entra a cultura, né? A gente tem que ter cultura de industrializar. E como fazer isso? Reciclar, profissionalizar, ter estrutura municipal. Então, acho que é um conglomerado de um assunto bem vasto, né? Mas que tem sempre, eu acho que todo mundo que tem aqui tem empresa, passa por esse desafio, mas acredito que todo mundo dá um jeitinho. Mas, se existisse essa estruturação que vai, né, como o prefeito Alei falou, e isso logicamente não é de uma hora para outra, mas ela vai acontecer, porque senão nem as empresas de fora vêm para cá, porque ela precisa também de mão de obra. E nem todas as empresas são automatizadas, né? A gente tem algumas empresas, tipo grandes usinas de etanol aí, eles trabalham lá, a FS Sorriso, dos 3 milhões de litros por dia, com 70, 80 funcionários, né? Então, assim, muita automação, mas é uma ou outra empresa. A grande maioria ainda precisa da mão de obra. Não consegue, então é uma colocação que eu tenho aí, né? Perfeito. Bom, chegamos aí já ao final. E
esse tipo de network é o que engrandece, é o que faz a gente pensar, repensar os nossos negócios. Então, muitos assuntos aqui foram colocados, debatidos, né? Outros virão aí, a cada mês nós vamos puxar um segmento, vamos debater esse segmento, vamos falar das dores, vamos falar das necessidades e vamos olhar para o futuro. Nem tudo a gente precisa ou deve, né, depender do poder público. E aí, quando a gente fala de reforma tributária, a gente vê que a gente vai depender ainda mais, porque os benefícios fiscais vão ser zerados, né? Nós vamos equalizar isso em termos de Brasil, e aí não tem muito mais o que fazer em termos de incentivar as empresas ou as indústrias, de uma maneira geral, para que venham se instalar aqui. Então nós vamos ter que fazer o nosso papel de casa, puxar o caderninho, refazer os planejamentos, e realmente assim, quem o fizer vai sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo, mais veloz, né? Igual a Ademir disse, o e-commerce está passando por cima dos nossos negócios, está vindo realmente de fora, patrolando tudo, mas a gente vai ter que se reinventar aqui. Então tem muitas ações que a CDL provoca o poder público, recebe de lá para cá, a gente senta, discute, planeja. Uma pena que a Cris, prefeito, não pôde estar aqui, a secretária de Indústria e Comércio excelente, tem muita novidade na pasta, assim como também já era conduzido pelo Paulo Lucion, que vem muita coisa boa. Eu acho que a gente tem que oportunizar. Agora, os incentivos realmente vão ficar pelo caminho e a gente vai ter que replanejar isso, reestruturar isso, tá? Então, momentos como esse, networks como esse, rodadas de debates como esse, engrandece a CDL, engrandece as nossas empresas, sai daqui um pouquinho diferente, volta amanhã para lá, começa a dar realmente uma olhada e uma atenção especial para o nosso negócio. Então, agradecer, Nayara, agradecer ao prefeito Alei, ao Charles. Rodrigo teve que sair um pouquinho antes, a esposa está gestante, estava passando mal, estava vomitando muito, e falou, cara, eu tenho que correr lá. Eu falei, não, vai para lá, atende, porque a gente sabe o que é ter uma gestante em casa, né? Então, agradecer a todos vocês. Se inscrevam, né? Cadê a nossa Fabiola? Se inscrevam aí nas nossas redes, se inscrevam nos nossos canais, fiquem atentos que a gente vai chamá-los todos os meses para debater um tema importante, fazer esse network, trocar essas ideias e essa iniciativa, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito, Charles, novamente, Nayara. Satisfação.